Olá, meus amigos, meus irmãos queridos, uns conhecidos, outros ainda anônimos, mas que nós certamente estamos ligados nesta comunhão fraterna, nesse sentimento bendito do querer bem, independente de conhecer os rostos. E nós estamos aí na reta final do ano, quando essa incansável e interminável quarentena deu o start em março, nós sequer tínhamos a imaginação da mais distante que adentraríamos por períodos tão difíceis. E nós estamos seguindo, perseverando, firmes e fortes, às vezes não tão fortes, outras vezes nem tão firmes, mas seguindo, buscando vencer a nós mesmos, porque não é fácil. E nos momentos de reclusão, onde nós temos um confronto muito estreito com o que nós somos, é que fica evidente tudo isso. E nós precisamos seguir, independente das adversidades, independente das dificuldades, nós temos que mantermos firmes, perseverantes, no caminho reto do bem. E para iniciarmos esse nosso evangelho, já sabe, né? Oremos. Amado Mestre Jesus, este mês tão bendito dedicado a Ti, rogamos nesse instante aos benfeitores amigos, a espiritualidade benfazeja que nos conduz, nos auxilia, que continue a nos inspirar, que nós possamos revisitar as lembranças mais ternas dos natais passados, termos a certeza do amparo infinito e incondicional de Deus, nosso Pai, e que estamos sempre tutelados por Maria, nossa Mãe Santíssima. Que possamos, no momento de agora, refletir sobre os seus ensinamentos, refletir sobre as lições benditas do Evangelho e emanar para toda a nossa comunidade, para aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados, fluidos salutares, para que todos possam revigorar-se, buscando sempre o equilíbrio espiritual e moral. E assim sendo, certo do amparo bendito e amoroso, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso Evangelho. E a nossa lição de hoje, o nosso costumeiro livro Rumos, Libertadores. Por que Libertadores? Por que Rumos? Porque Joana vai nos direcionando aqui a lições que nos libertam de fato. Lições que vai nos promover um entendimento mais ampliado das lições do Cristo. E hoje, olha, perdoarás. O que poderia ser mais libertador do que o perdão? A aceitação, né? Mas perdoar é aceitar que vivemos experiências diferentes, é aceitar que o nosso irmão pode não corresponder às expectativas que nós depositamos nele. Hoje, além da espiritualidade bendita e bem-vinda, nós temos a companhia de ruídos externos bem desafiadores, mas nós vamos seguir mesmo assim, porque faz parte. Perdoarás é o estudo que vai nos direcionar para o capítulo 10 do Evangelho, que nós veremos logo mais. Perdoarás, olvidando todo o mal, a fim de recordares o dever de fazer todo o bem possível. Perdoarás a agressão de qualquer natureza, não conservando forma alguma de ressentimento contra quem quer que te faz instrumento de inquietações. Perdoarás a injúria, compreendendo que aquele que te calunia padece de desequilíbrio que ignoras. Perdoarás a ingratidão dos amigos, tendo em vista que o ingrato é alguém a um passo da desorganização emocional. Perdoarás a impiedade, reconhecendo que o seu portador é alienado de alto porte do caminho da loucura.
Perdoarás o invejoso, não te permitindo sintonia com as suas insinuações malévolas, já que ele é inimigo de si próprio. Perdoarás o maledicente que te desarmoniza a si mesmo. Perdoarás o intrigante, pois que arma o alçapão para te aprisionar. Perdoarás sim, sempre, a todos, mas não desanimarás, não retrocederás nos compromissos nobres abraçados, nem connivirás com aqueles que, enganados, preferem manter a sementeira da desordem, da frivolidade e da insensatez, procurando apoiar-se nas tuas aquiescências ou desvincular-te dos labores que te afervoras. E aí Joana faz uma advertência aqui. Sim, perdoaremos, mas isso não quer dizer conivência. Perdoar aquele que erra ou que tem um ato contra nós não significa dizer que nós vamos aceitar de bom grado que aquele ato insensato, inconsequente, seja positivo. Isso não. Isso aí já é outra questão. Muitas pessoas atribuem, principalmente que nós espíritas, somos muito bobos e muito ingênuos porque nós temos esta defesa, essa fala da necessidade do perdão. Mas não fomos nós espíritas que inventamos o perdão. Pelo contrário, é muito difícil para nós espíritas perdoar, para qualquer que seja a criatura, porque estar aqui transitando na matéria requer de nós uma dose extra de paciência, de perseverança, de equilíbrio. E todos nós estamos nesse mesmo mar que é a encarnação, vestidos da matéria que nos impede, que nos dificulta uma visão além do óbvio, né? Ver a pessoa além daquelas ações, daqueles atos que ele propaga, que ele nos demonstra. Então não é fácil. Embora nós busquemos, não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que nós conseguimos perdoar de imediato ou alcançar essa sublimação de sentimento. Mas nós temos o comprometimento, porque qual é o nosso compromisso? Revisitar os ensinamentos de Jesus. E foi ele que disse: perdoarás não 7, mas 70 vezes 7. Colocando aí uma conta aberta. Não quer dizer que nós fixemos aí, quando alcançarmos essa conta, quando esse resultado fechar, não precisamos mais de perdoar. Pelo contrário, é perdoar 7 vezes 7 a mesma ofensa. Será que nós somos capazes disso? Porque quando uma pessoa erra conosco, a gente até tenta abrandar. Mas quando ele é reincidente, a gente já perde a paciência, já diz, não, de novo aí também já é demais. Não é verdade? Mas nós temos esse compromisso conosco e com o Mestre Jesus, já que nós nos intitulamos cristãos, seguidores do Cristo. Então temos que fazer conforme o Cristo nos orientou. E Joana continua: perdoará sempre, tendo em vista que é a mensagem da doutrina espírita, na sua feição evangélica e filosófica, ensinando-te a remontar as causas anteriores das aflições, dar-te a resignação e a claridade do conhecimento, a fim de compreenderes que somente se sofre o que se merece. Nós só passamos pelo que merecemos. Então, quando tem essa lição, quando os benfeitores nos convidam a essa reflexão, eu fico pensando assim, meu Deus, como devo ter aprontado, porque não tá fácil. Tá bem puxado para todo mundo. Perdoarás porque o teu compromisso é com o amor,
E conforme faz Jesus, amando, compreenderás, perdoando sempre a tudo e a todos, sem desfalecimento. Então, Joana vai nos direcionando aqui ao capítulo 10, o item 15, 14 e 15. E nós vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque há de se ter misericórdia para com as imperfeições alheias, misericórdia para com aqueles que ainda não alcançaram a plenitude dos sentimentos, porque nós somos esses também, porque nós precisamos da misericórdia de muitos irmãos nossos. Ou será que nós achamos que nós estamos acima do bem e do mal, que nós alcançamos essa plenitude, que nós somos seres angelicais? Infelizmente, nós ainda não somos, mas seremos um dia. Infelizmente, nós ainda somos pessoas difíceis para aqueles que compartilham conosco a caminhada. Pergunte para a esposa, pergunte para o marido, pergunte para os filhos, pergunte para os pais, pergunte para os amigos que convivem, se nós não somos pessoas desafiadoras. Mas não deveríamos, né? Mas somos. Somos porque ainda estamos aí nessa trajetória rumo ao melhoramento, à plenitude. E aí nós precisamos reconhecer que somos esses difíceis para termos mais paciência diante das dificuldades dos nossos irmãos. Porque não é de exclusividade do outro ser difícil. Faz parte da nossa condição humana ainda. Mas nós seremos ainda espíritos edificantes. Vamos lá. E aí, bem-aventurados os que são misericordiosos, instrução dos espíritos, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais os devem repercutir a inteligência e o mais alto falar do coração. Então não é de exclusividade dos espíritas ingênuos a proposta do perdão. Não. Foi o mestre que disse, este que nós celebramos no mês de dezembro. Então nada melhor do que um mês de dezembro, um mês onde nós celebramos a vinda do Messias, a vinda do nosso Cristo Salvador. Não Salvador naquele sentido de que morreu na cruz para salvar-nos do nosso pecado. Não. Porque a cada um segundo as suas obras. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. O Cristo, enquanto nosso mestre e guia, veio, passou por todas as experiências de que ele não merecia sequer, para nos mostrar de que todos nós podemos. E ele dizia isso: se eu posso, vós também podes, e muito mais, basta que tenhamos a boa vontade e o empenho de fazer. E aí segue a lição que nos traz essa reflexão. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmo. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, pródigos do vosso amor. Dai o que o Senhor vos restituirá. Perdoa, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará-vos que assentei à vossa direita. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto a palavra como os atos, o perdão das injúrias, não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, ouvidais o mal que haja feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, diante de todas as questões adversas,
reflitamos daquilo que nós podemos fazer, como nós podemos transformar as questões do agora, do eu, do nosso íntimo, o que essa pandemia está transformando em mim, o que está movimentando em mim. Quantas vezes eu precisei ser perdoado pelas minhas inquietações, pela minha falta de paciência, pelo meu ímpeto de falar mais do que devia, ou de ser omissa quando devia agir. Então, todas essas questões nos servem de reflexão. E quando a gente fala de perdão, tem um livro que eu nunca posso deixar de citar, que é Perdão, Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes. Marcondes nos apresentou esse livro, e aí nós, sempre que falamos do perdão, precisamos falar. É um livrinho bem fininho, e que ele tem uma lição no seu desenvolver que trata sobre essa relação que nós podemos ter com o outro, de restabelecer uma harmonia com aquele que nós não nutrimos bons sentimentos. Então tem a terapia do perdão. E aí eu já fiz uso dessa terapia. Às vezes estava com um sentimento inquietante por alguém, e aí você para, medita sobre aquelas palavras, fala em voz alta aquelas palavras direcionadas àquela pessoa, que é uma maneira de harmonizar, de selar uma paz. Às vezes não é possível para com aquele que nós temos dificuldade de relacionar, uma convivência rotineira, mas é o sentimento que precisa ser abrandado em nosso íntimo. Nós não precisamos, como diz por aqui, estar de cama e mesa com a criatura, mas nós precisamos resolver isso intimamente em nós. Nós precisamos tirar essa névoa do nosso coração, para que os sentimentos brandos prevaleçam. Então é esse o propósito do perdão. O perdão não é aceitar e nem ser conivente com a falta do outro. O perdão é entender que o outro é capaz de errar, mas que também é capaz de se redimir. Que nós estamos propensos ao erro, mas que também podemos redimir. E buscando sempre essa elevação de pensamento. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem que, com referência ao seu adversário, lhe perdoo, mas interiormente alegam-se com o mal que advém. Eu perdoo, mas eu quero que fulano de tal pague pelo que fez. Isso não é perdão. Perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Também não é o propósito. Nós precisamos perdoar e sermos indulgentes para com aquele que necessitam deste momento. Que esse mês, que essas lições e que esse período de isolamento sirva para nós de reflexão íntima. E hoje mesmo muito desafiador, muito conturbado, o nosso momento conturbado pelos barulhos externos. Mas com o nosso coração tranquilo, com o nosso coração leve, porque mais uma semana chega ao fim e uma outra se abre esplêndida para que nós tenhamos a máxima prudência em absorver os ensinamentos do Cristo, em colocar o aniversariante do mês sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Oremos em agradecimento por mais esse momento bendito, que nós possamos perdoar aqueles que nos perseguem, que nós possamos ser perdoados por aqueles que não fomos pessoas brandas e misericordiosas. Que Jesus continue a nos inspirar, que Jesus seja o nosso guia, o nosso leme nessa caminhada, que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos e até a próxima, se Deus nos permitir, e Ele há de permitir. Muita paz a todos.